Painel 1. Agora estamos dentro do saguão de recepção do Asilo Arkham. A iluminação é bastante suave, talvez um tom âmbar amarelado, e no primeiro plano, de costas para nós, vemos uma jovem recepcionista sentada atrás do balcão de recepção, apontando com uma mão trêmula para a esquerda do painel enquanto dá direções ao Batman, que vemos em pé, de frente para nós, imediatamente além do balcão. Ele está mais uma vez decapitado pelo limite superior do painel, de modo que não podemos ver muito abaixo do peito enquanto ele fica ali, olhando para baixo e ouvindo a garota que lhe dá as direções. A recepcionista olha para o rosto fora do painel do Batman e parece completamente apavorada. Sobre o balcão, em primeiro plano, podemos ver alguns objetos pessoais. Há um maço de cigarros Marlboro e um isqueiro. E talvez um daqueles pequenos idiotas enfeites de mesa com a frase: "Você não precisa ser louco para trabalhar aqui. Mas ajuda." Provavelmente também podemos ver o livro de bolso que a recepcionista estava lendo para passar as longas horas amareladas de seu tedioso turno noturno. É Os Comediantes ou de Graham Greene. Olhando além da garota, do balcão e do Batman, podemos ver as portas da frente do asilo se abrindo enquanto o comissário de polícia Gordon entra no prédio na esteira do vigilante sombrio e silencioso. Enquanto ele atravessa as portas, olha na nossa direção e em direção ao Batman em primeiro plano, acelerando o passo para acompanhar o lutador contra o crime mais jovem e de pernas mais longas. Sem diálogo. Painel 2. Ainda estamos levemente atrás da recepcionista, mas talvez agora tenhamos mudado o ângulo de modo que estejamos olhando para ela por cima do outro ombro. Olhando além dela, podemos ver o Batman e Gordon se afastando de nós, indo mais fundo nas entranhas do asilo, com o Batman liderando o caminho e Gordon ainda lutando para acompanhá-lo. Eles estão seguir mais ou menos na direção que a recepcionista estava apontando no painel anterior. Em primeiro plano, a recepcionista está tremendo com um choque retardado, talvez tentando pegar um cigarro do maço mas acabando derrubando o pacote todo sobre sua mesa e em seu colo. Veja como fica e inclua se achar que funciona bem. Apesar da predominância da recepcionista em primeiro plano, o foco principal do painel são as figuras do Batman e do comissário desaparecendo pelo corredor ao fundo. Sem diálogos. Painel 3. Agora estamos nos corredores sombriamente iluminados e cheios de sombras do asilo, alinhados com portas de cela que se estendem para ambos os lados. Cada porta parece muito resistente e reforçada, e talvez cada uma tenha uma pequena placa na frente com o nome da pessoa detida lá dentro, seguido de um número. Talvez, por exemplo, possamos ver uma placa com a legenda Enigma, e 0722 em algum lugar no primeiro plano, apenas para que o leitor entenda a ideia, com o restante das placas nas portas muito distantes para serem legíveis. Cada porta também tem uma pequena janela retangular com 3 grossas barras atravessadas. Como já passou do horário de luzes apagadas aqui, há apenas escuridão além das janelas gradeadas, exceto pela iluminação noturna que os internos possam estar usando. Aqui, estamos olhando diretamente pelo corredor a partir de um ângulo quase ao nível do chão. No primeiro plano, visíveis apenas até os joelhos, vemos as botas e as pernas inferiores do Batman enquanto ele caminha em nossa direção pelo corredor, com a capa arrastando atrás dele. Ao olharmos além dele, vemos o comissário Gordon em um enquadramento quase completo, seguindo-o atrás, ofegante enquanto se esforça corajosamente para alcançá-lo. O corredor do asilo é iluminado por luzes fracas no teto, dispostas em intervalos, de modo que há poços de brilho relativo intercalados com trechos de penumbra, se você entende o efeito que quero dizer. Aqui, os pés do Batman caminham implacavelmente em nossa direção. Sem diálogos. Painel 4. Agora um enquadramento da meia figura até a cabeça e ombros de Batman e Gordon em perfil, enquanto eles caminham pelo painel da esquerda para a direita em primeiro plano. Batman, na frente, já caminhou pelo painel e está prestes a desaparecer pela lateral direita, com a parte frontal de sua cabeça já fora do quadro, de modo que apenas a parte de trás do capuz e da capa são visíveis aqui. O comissário Gordon está apenas entrando no painel pela esquerda, com a metade traseira dele invisível fora do quadro, seguindo a figura sombria e silenciosa de capa. Olhando entre Batman e Gordon, temos uma boa visão clara da porta da cela que eles estão acabando de passar. A placa na frente lê H0751. Acima da placa, está a pequena janela gradeada.
Uma das mãos agarradas às barras externas pelo lado de dentro é de um tom de pele normal. A outra mão é de um verde pútrido e contaminado. A partir do recanto sombrio além das 3 barras, 2 caras encara silenciosamente em nossa direção. A luz que penetra pela janela da cela ilumina apenas o lado deformado de seu rosto, talvez, verde bilioso e retorcido numa careta desvairada de malícia, enquanto seus olhos desiguais acompanham a passagem do Batman e do comissário pelo corredor sombrio. Sem diálogos. Painel 5. Agora vemos o painel do ponto de vista de 2 caras enquanto ele está em pé dentro de sua cela, espionando o máximo que consegue para observar a dupla enquanto eles dobram à direita em um corredor adjacente. Tudo o que podemos ver de 2 caras aqui são suas mãos agarradas às barras da janela da cela no primeiro plano. Olhando através das barras, podemos ver o outro lado do corredor e a dobra que Batman e Gordon tomaram. Batman ainda está à frente e de costas para nós, quase fora de vista. Gordon vem lutando para acompanhar, talvez lançando um olhar ansioso por sobre o ombro na direção de nós e do criminoso deformado que o segue com os olhos de dentro da cela. Sem diálogos. Painel 6. Agora, no canto direito do primeiro plano, podemos ver um pouco da porta de uma cela de segurança máxima. A placa na porta diz, em nome desconhecido 0801. Imediatamente além da porta, de pé, à vontade, com as costas voltadas para a parede onde a porta está instalada, podemos ver parte de um guarda de segurança. Fica a seu critério se vemos ou não sua cabeça, ou se ele está tão perto que ela fica fora do quadro, acima. O principal detalhe sobre ele é um molho de chaves pendurado no cinto, ao lado de uma poderosa pistola em um coldre. Ele está de perfil, voltado para a esquerda do quadro, a partir da direita. Olhando além dele, podemos ver o Batman e o comissário Gordon se aproximando de nós pelo longo corredor reto, com o Batman ainda na frente. Batman, enquanto caminha, está diretamente sob uma das luzes no teto, de modo que o topo do capuz e os ombros estão iluminados, mas seu rosto e o resto do corpo estão cobertos por uma massa de sombra sólida. Gordon, um pouco melhor iluminado e mais visível, vem logo atrás. Sem diálogos. Painel 7. Agora estamos atrás do ombro direito do Batman, enquanto ele olha para longe de nós, de modo que tudo o que vemos dele é um pouco da parte de trás de sua cabeça e um ombro, para o lado esquerdo do quadro. Olhando além disso, podemos ver um plano de 3/4 do guarda de segurança enquanto ele de boa vontade abre a cela para o Batman. Talvez ele até mesmo faça uma saudação com uma mão enquanto destranca a porta com a outra. Também no plano médio, mas um pouco mais para a direita, podemos ver o comissário Gordon. Ele está olhando para cima, na direção do Batman, que está maioritariamente fora do quadro, com uma expressão de preocupação, tentando deduzir algo pela expressão do Batman. O guarda de segurança, por outro lado, parece quase honrado por estar abrindo a porta para o famoso Batman, talvez olhando com admiração reverente. Sem diálogos. Painel 8. Agora estamos dentro da cela, olhando para a porta parcialmente aberta a partir da semi-escuridão interna, enquanto o Batman entra. A luz do corredor atrás dele o projeta em silhueta enquanto ele permanece emoldurado na porta, mais uma vez tornando seu rosto invisível. Talvez, atrás dele, através da porta que se fecha, tenhamos um vislumbre do segurança do asilo enquanto ele puxa rapidamente a porta para fechá-la atrás do Batman. Como vejo esta cena, talvez estejamos olhando para cima em direção ao Batman de um ângulo ligeiramente rebaixado, enquanto ele entra com a luz atrás dele. Sem diálogos. Painel 9. Agora reculamos mais dentro da cela para que possamos ver o Batman em tota figura, de frente para nós, em frente à porta agora completamente fechada, ainda com a luz atrás de sua cabeça, enquanto ele fica com a janela gradeada perfeitamente alinhada atrás do capuz, projetando seu rosto na escuridão. Bem no primeiro plano do quadro, vemos parte da superfície de uma mesa dobrável de cartas, que foi baixada da parede da cela, iluminada por uma fraca luz amarelada e doentia de um abajur de parede fora do quadro. Entrando no painel à direita, estão as mãos da pessoa sentada fora do quadro nessa direção, olhando para a esquerda e distribuindo um jogo de paciência. As cartas, algumas visíveis para nós aqui, estão espalhadas em colunas na pequena mesa à frente dele, e ele está sistematicamente pegando cartas do baralho e colocando-as em uma das colunas. Aqui,
O vemos com uma carta pronta para ser colocada na fileira final. Suas mãos têm dedos longos e habilidosos, manipulando as cartas com destreza. Elas são também brancas como giz e completamente desprovidas de qualquer traço de cor viva. O Batman simplesmente fica em pé perto da porta da cela e nos encarando, bem como ao dono das mãos fora do quadro. Sem falas.